Começando mais um programa aqui na nossa TV, programa Olho no Olho. Vamos trazer denúncias, reclamações, vamos falar sobre o caso da Polícia Civil e Ministério Público em Contagem na casa do prefeito. Falaremos de direito da pessoa com deficiência, política e esporte. Fique comigo aqui no seu programa Olho no Olho. Começando mais um programa Olho no Olho. Vamos falar primeiro de quem? Morador de Contagem, professor Ismael, foi até o centro de coleta de sangue, coleta de exames na região da Ressaca. E olha o que ele trouxe para nós. Pessoal, estamos aqui no Ressaca, aqui no posto de coleta de sangue. Veja bem aí, mais de 3 horas que os idosos estão na fila aqui aguardando para coleta. É uma vergonha, é um absurdo a quantidade de idosos e as pessoas às vezes não podem ficar sem o café até mais tarde e é sujeita a essa situação. Cadê a prefeitura? Cadê o governo aí para nos ajudar? Pois é, pessoal. Pois é, professor Ismael, muito obrigado pela reportagem, muito obrigado pela denúncia. É um absurdo. A pessoa já tem que ficar de jejum e ainda esperar esse tempo todo. Contagem está sem administração. É um absurdo. Por falar nisso, vamos ouvir Luciano Santos. Está trazendo a reclamação e o problema de uma árvore. Vem comigo, Luciano. Luciano novamente, beleza? Vou mostrar para vocês essa árvore aqui, ó. Olha essa árvore aqui. Ela está pegando em cima do fio. Está correndo risco de cair em cima de uma pessoa. Está correndo risco de cair em cima de um carro. Pessoal, a gente vai lembrar que ali na frente tem 12 hospitais. E se cair forte, ele vai cortar energia lá. A gente tem que olhar essa árvore aqui. Ver se ela está podre, ver se ela já pode ser cortada. E mais uma vez, eu quero pedir para vocês o recapeamento da avenida de urgência. Obrigado, Luciano Santos, pela vice-contagem. Mais um absurdo, mais um abandono, mais uma sensação de que a cidade está largada, jogada. Vamos sair um pouquinho dessa área? Vamos conversar um pouco de esporte com Rubão. Traga pra gente, Rubão, as novidades e as últimas informações. Olá a todos, vocês estão ligados aí no programa Olho no Olho com o nosso grande Lindomar Gomes. Rubão trazendo tudo para você aí, Lindomar. De Contagem, Copa Jesus Amazonas, Unidos da Vila se sagrou-se campeão ao vencer o Cruz Azul por 1-0. Unidos da Vila campeão 2019 da Copa Jesus Amazonas. Com grande público aí, o gol foi do Alex aí no primeiro tempo, dando título aí à equipe do Unidos da Vila. A Federação Mineira de Futebol abre as inscrições para o curso de arbitragem em agosto. A Federação Mineira abriu agora o momento de fazer inscrições para você que quiser ser árbitro profissional. É só mandar um e-mail aqui por sejamarbitro@fmf.com.br que vai ser realizado aí com Márcio Rezende de Freitas. E o Frigo Arnaldo sagrou-se campeão Super 13 da Copa BH. Ao vencer por 4-1, sagrou-se campeão o Frigo Arnaldo Contagem da Copa BH Sub-13. Copa do Bigode, segunda divisão, teve um jogo essa semana, Aliança 1, Tropa Rose 5. Aliança 1, Tropa Rose 5, os próximos jogos são Filadélfia versus RTB, os Fanáticos vai jogar contra o Vélez, aí no campo do Terrestre. Quem folgou nessa rodada foi a equipe do Barcelona. A Copa do Bigode, segunda divisão, é realizada por Belino e José Rosa, Paraná, nosso colega aqui da Rádio Imperatriz. Campeonato de Betim, já está definido os semifinalistas da Copa do Campeonato de Betim 2019. Nesse domingo, às 9 horas, a Renascença vai jogar contra o Leopoldina. Às 16h30, o Minas vai jogar contra o São Luís. Às 10 horas, Novo Cristina versus Novo Caxias. E às 11 horas, Associação Esportiva Roma versus Industrial. Lembrando a todos que o campeonato da segunda divisão da Federação Mineira, que equivale à terceira divisão, começa no dia 10 de agosto. A Rádio Imperatriz vai transmitir Coimbra de Contagem e Minas Boca de Sete Lagoas. É isso aí, Lindomar Gomes. Tudo que eu tenho aí, seu programa Olho no Olho. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Rubão. E agora, vamos chamar ela que é especialista em direito da pessoa com deficiência, doutora Ana Lúcia de Oliveira. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre o passe livre interestadual. Então, é importante, a primeira coisa
que vocês têm que saber é que você pode requerer no site www.infraestrutura.gov.br. Lá tem todos os passos que você deve seguir, todos os formulários que você deve preencher. Vocês podem mandar todos os documentos que eu vou falar aqui pelo site. Bom, o transporte livre, o passe livre interestadual, ele é no sistema de transporte coletivo interestadual, nas modalidades rodoviária, ferroviária e aquaviária. E quem tem esse direito ao passe livre interestadual? A pessoa quando ela é considerada pessoa com deficiência, através de atestado médico. Então tem que ter um atestado médico dizendo se a pessoa é deficiente ou não. Outra coisa, também outro requisito fundamental, é a renda mensal bruta familiar menor do que um salário mínimo. Como que é calculada essa renda? Você pega todos os membros que moram naquela casa, de tudo que eles recebem, de salário, aposentadoria, pensão, e divide pelo número de pessoas. Se der o valor menor que um salário mínimo, você pode ter direito ao passe livre interestadual. Como eu disse, como que você deve requerer? Entra no site www.infraestrutura.gov.br. Vocês vão rodar a telinha do lado e vão ver lá embaixo passe livre interestadual. Vocês vão ter acesso àquele lá, o requerimento de habilitação que vocês devem preencher. A declaração de composição familiar, que vocês também devem preencher. Importante dizer, gente, que vocês não podem omitir nada sob pena de responsabilidade civil e criminal. Então é importante que você tenha a veracidade nesses formulários, ok? Outro formulário que vocês devem preencher, na verdade é um documento, é um atestado médico, que é um atestado médico de equipe multiprofissional, assinado e carimbado por 2 médicos, um na especialidade da deficiência. Lembrando também que nesse atestado deve conter o CID, a deficiência que a pessoa tem, e imprescindível também que contenha se essa pessoa com deficiência necessita de acompanhante ou não. Então, no atestado médico, mais uma vez repito, deve conter requisito fundamental se a pessoa com deficiência necessita de acompanhante ou não. Ah, mas por que você está falando isso? Porque se necessitar de acompanhante, vai vir na carteira do passe livre, e o acompanhante também pode ter direito ao passe livre interestadual. Então isso é importante que vocês saibam. Mas para o acompanhante ter direito ao passe livre, também é fundamental que ele siga o requisito da renda mensal bruta. Ok? Outra coisa importante também, a cópia do documento de RG e CPF da pessoa com deficiência e do acompanhante, se for o caso. E uma foto 3x4. Lá no site, vocês vão ver todos os requisitos que vocês devem seguir para essa foto 3x4, ok? E aí vocês podem encaminhar todos os documentos pelo próprio site, digitalizar e encaminhar. O Ministério da Infraestrutura, eles têm 30 dias para responder. Lembrando que se houver alguma falta de algum documento ou a complementação, o Ministério Público notifica o responsável que tem que apresentar a complementação dos documentos no prazo de 20 dias sob pena de arquivamento. Então, estando tudo perfeito, o Ministério ele tem prazo de 30 dias para responder. Desculpa, gente, passou um bicho aqui. A renovação, como se faz? A renovação pelos mesmos procedimentos. Lembrando que se a deficiência for permanente, na renovação não há necessidade de novo atestado médico, ok? Então é isso, gente. Tendo qualquer dúvida, é muito simples vocês preencherem lá o passe livre, mas tendo qualquer dúvida, por favor, entre em contato, que eu terei o maior prazer em explicar para vocês e ajudá-los no que for possível, ok? Meu e-mail, analuciadireito@gmail.com, e também me acompanhe no Instagram, analucia.direito. Um abraço, pessoal, e até o próximo programa. Obrigado, Ana. E agora vamos conversar, vamos entrar na política. O Ivan vai trazer para a gente aqui um problema que aconteceu em Contagem, a casa do prefeito, o gabinete do prefeito, o gabinete de um de seus secretários recebeu a visita da polícia. Problema. Vamos conversar, Ivan. Bloco de política. Trocamos o tabuleiro essa semana pelo café. Café com política, Ivan. No cafezinho com política dessa semana, Lindomar, infelizmente o município de Contagem em destaque na grande mídia estadual e nacional
mas sempre com notícias negativas. A gente queria ver nosso município sendo divulgado como gerador de empregos, como município modelo sendo referência em alguma coisa no cenário estadual e nacional, mas neste dia amanhecemos com a notícia desta busca e apreensão na casa do prefeito de Contagem, dentro da prefeitura e também do seu secretário Décio Camargos. A denúncia que o Ministério Público recebeu e juntamente com a Polícia Civil estão averiguando é referente à lavagem de dinheiro e ocultação de bens, onde estaria envolvido a residência do prefeito, uma casa no Ibisco avaliada em quase 3,5 milhões de reais. O Décio Camargos, ex-vereador do município, atual secretário de Defesa Social, teria adquirido este imóvel, pago inclusive uma parte dele em espécie, em nota sobre nota, mais de R$1 milhão, na virada de 2016 para 2017, e esse imóvel, essa mansão lá no Ibisco, seria uma casa, na verdade, né, segundo a denúncia, segundo o que o Ministério Público está apurando, na verdade ela seria de Alex de Freitas e seria uma triangulação de recursos para ocultação exatamente do bem, através do pagamento desta casa por Decinho, mas que o beneficiário deste imóvel de fato seria Alex de Freitas. O delegado disse que, inclusive, durante a busca e apreensão que fizeram hoje dentro da casa, Alex de Freitas teria dito que reconhece que essa casa é de Décio Camargos, mas que ele seria um locatário. Mas quando o delegado perguntou quanto ele pagava de aluguel, Alex de Freitas não soube responder de pronto quanto que ele pagava de aluguel por essa casa. E também outra coisa que é averiguada é a questão do enriquecimento ilícito, principalmente por causa da majoração das declarações do patrimônio de renda de Décio Camargo, que teria subido de maneira exponencial na última década, e a polícia inclusive coloca que nos 2 últimos anos, né, nesse biênio 17 e 18, em que ele é secretário municipal, esse crescimento teria sido muito maior. Então é uma denúncia muito grave que surge num ambiente já conturbado do governo Alex de Freitas. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre uma outra denúncia que também caminha em paralelo à averiguação dela, sobre o sistema funerário, né, municipal de Contagem. E então, agora, 2 semanas depois, já vem esse caso tão bombástico quanto ou mais referente à moradia de Alex de Freitas, essa mansão de 3,5 milhões de reais no condomínio, maior condomínio de luxo do município do Ibisco. Ivan, é triste para o município de Contagem, para o cidadão de Contagem. Já tinha, aquilo que nós já falamos anteriormente, a cidade já não vinha bem, a administração já não vinha bem, e agora, nesses últimos 15 dias, acontecem problemas de denúncia. Claro, toda denúncia precisa ser apurada, tem direito ao contraditório, à ampla defesa, inclusive o prefeito, o próprio secretário Décio Camargos, já deram suas explicações através da coletiva que chamaram. Segundo o prefeito, ele paga um aluguel de R$ 4.500 para esse imóvel do Décio, e o Décio adquiriu esse imóvel através do patrimônio que ele recebeu de bens do seu pai. Seria uma herança do seu pai. Inclusive o promotor fala que o Décio saiu de pouco mais de 1 milhão para quase 19 milhões, que é o patrimônio dele declarado. O Décio justifica falando que isso vem de herança. Agora, tudo isso precisa ser muito bem investigado. Agora, não deixa de ser uma notícia muito triste para a cidade de Contagem, que, como já apontamos, já vinha com toda essa dificuldade de administração. Agora, infelizmente, além da dificuldade administrativa, tem a questão também investigativa. O que temos de Estado? No Estado, chamou muita atenção essa semana que o governador Zema fez a transferência da capital, a tradicional transferência, né, da capital de Minas Gerais de Belo Horizonte, simbolicamente para o município de Mariana, e isso é algo histórico que vem na cultura, né, política de Minas Gerais, e ele não convidou nenhum membro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nenhum. Não tinha um deputado estadual
nessa atividade que já é tradicional do Estado de Minas Gerais. O Poder Legislativo não foi convidado. Isso mostra ainda a dificuldade que o Zema tem de relacionamento com a Assembleia Legislativa, que, convenhamos, é uma casa onde os 77 deputados são também eleitos pelo povo. Todos os que estão ali foram eleitos, assim como Zema, pelo voto popular, e Zema depende das aprovações de legislação, de orçamento na Assembleia Legislativa. Então, esse distanciamento pode prejudicar muito o Estado de Minas Gerais. E, inclusive, só tinha um deputado federal e o deputado federal, o único deputado federal presente homenageado Do Espírito Santo? era do Espírito Santo. Não deixa. Vamos pro federal? Vamos pro federal. Federal, essa semana tivemos a questão da aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. E o saldo que eu tiro, uma avaliação em relação à participação do governo, foi de que o governo viu os próprios deputados do PSL no microfone em plenário agradecendo e exaltando a figura de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, colocando ele como o responsável pela aprovação da reforma da Previdência. Eu já tinha cantado um pouco essa pedra lá nos primeiros programas do Olho no Olho, de que a escolha do governo pela pauta da Previdência como o primeiro grande teste dele no parlamento não era uma boa estratégia, porque o governo ainda estava articulando sua base, ainda estava articulando os deputados que iriam fazer realmente a defesa dos projetos do governo. E vem com uma pauta muito difícil, uma pauta que dividiu o Brasil, uma pauta que dividiu a própria Câmara, uma pressão popular dos dois lados, de maneira que confundia até mesmo o parlamentar para saber como que ele votava segundo a orientação da sua base. E o que a gente viu nesse processo? O governo batendo cabeça na sua articulação, o Rodrigo Maia ganhando protagonismo junto com o Centrão, foram atacados pelas manifestações chamadas pelo governo e mesmo assim conseguiram puxar para si a articulação da aprovação. Então, de fato, a Previdência foi aprovada como o governo queria, mas o governo sai fragilizado deste embate, principalmente porque Bolsonaro teve que fazer aquilo que ele combateu durante a campanha. Ele disse na campanha várias vezes sobre a questão do toma lá da cá, tem que mudar isso aí, colocando como todas as ferramentas que o governo da própria Dilma utilizou durante a sua gestão para as suas principais pautas, por exemplo, quando do impeachment da Dilma, houve liberação de emendas parlamentares, a oposição toda criticou, e ele fez dessa maneira agora. Foi uma liberação de mais de 2 bilhões de reais de emendas parlamentares na semana da votação, e agora já é discutido quase que abertamente pelo próprio governo. Deputados governistas já confessaram a questão da distribuição dos cargos de segundo e terceiro escalão como pagamento pela reforma da Previdência. Então, Bolsonaro acaba caindo na vala comum da política tradicional, que ele se mostrou diferente durante a campanha. É isso, Dinho? É isso que nós temos para esta semana no Cafezinho. Obrigado, Ivan. Obrigado a todas e a todos vocês que nos acompanharam, que estão conosco constantemente aqui no seu programa Olho no Olho. Semana que vem tem mais. Um abraço. Até!